Olá, pessoal. Aqui é a Sônia Lotus e esse é o canal O Outro Lado da Lua. Eu voltei aqui hoje para fazer um retorno às origens do nosso canal, né? Porque o nosso canal é um canal de espiritualidade. E eu estava com saudade de fazer as nossas energias do dia, usar os meus oráculos mais espirituais e parar um bocadinho as análises geopolíticas que a gente não vai deixar de fazer. Mas originalmente eu tinha organizado ser uma vez por semana e de repente começou a tomar o espaço, lógico, por causa de todas as confusões que estão no mundo. E a gente tem mais é que falar, tá? Mas não a ponto de eu parar de fazer, porque eu parei a análise da semana, as energias do dia. Então, eu fiz uma autocrítica. Hoje a bronca é comigo. E eu fiz uma autocrítica. Eu falei, não, pera lá, vamos voltar para aquilo que a gente gosta de fazer, né? Para aquilo que é a ideia original do nosso canal. Então, hoje, eu trouxe dois baralhos que eu gosto muito. Um é o baralho astrológico, tá? E o outro é a jornada da alma, tá? Esse aqui que é muito legal. E, bom, eu fui tirar uma carta de cada e acabou saindo duas cartas de cada baralho. Mas, assim, foi meio sem querer mesmo. Eu estava embaralhando e aí saíram duas cartas. Não deixando de falar sobre a geopolítica de uma forma total, eu queria só deixar aqui uma coisa que eu vi num vídeo ontem e que eu fiquei muito impressionada, tá? E eu gostaria de dividir com vocês e, de repente, mais na frente, porque é o tipo do tema que eu vou ter que estudar um pouco antes. Mas eu assisti um vídeo ontem de um homem que eu nem sei como é que apareceu para mim aquele vídeo, e eu acho que ele era egípcio. E ele falando sobre a questão de Israel e o porquê dessa guerra, né? E ele veio falar de umas coisas que eu fiquei, assim, muito impressionada e, ao mesmo tempo, meio impressionada, até meio assim, no mau sentido, sei lá, uma coisa meio louca. Como é que a gente tá no ano de 2026, gente? Imagina quando eu sou dessa geração, eu tenho 70 anos, né? 71, e eu sou de uma geração que, na época de 1980, 70, a gente falava do ano 2000, assim, como hoje a gente falaria do ano 5000. Então, para a gente, era o ano 2000, era Perdidos no Espaço, né? E eram aquelas previsões de um futuro, né? Que hoje a gente até vê muitas coisas. Mas, no entanto, a gente ainda continua muito atrasado. E o que esse cara egípcio ontem estava falando é que toda essa história dessa guerra aí, para o Israel, é uma coisa baseada na construção de um templo, que eu não entendi muito bem que templo é esse, porque tem a história do Templo de Salomão, que foi destruído. Isso eu até assisti um vídeo que eu fiquei até bastante impressionada, a destruição do Templo de Salomão, porque o Salomão era um rei, assim, estupidamente rico. Ele era tão rico, tão rico, tão rico, que tudo dele era de ouro. Era uma coisa, assim, impressionante, entendeu? Ele mandou construir o templo lá, o castelo dele, ele tinha mais de 1000 mulheres. E
Assim, uma coisa louca mesmo. Eu adoro história, sempre fui uma ótima aluna de história, mas eu não tinha estudado isso. Bom, enfim, resumo da ópera, para a gente poder ir para as nossas cartas do dia. O templo dele foi destruído pela Babilônia, entendeu? E de uma forma muito louca, uma guerra muito louca. Esses caras da Babilônia simplesmente cercaram toda a cidade que era Jerusalém, né, onde tinha o templo dele e o castelo dele, cercaram toda a cidade e deixaram os caras ir morrendo de fome, entendeu? E quando estavam assim nas últimas, eles entraram e terminaram de exterminar. Assim, uma loucura, entendeu? Então, esse templo de Salomão, que era construído com cedro, e naquela época cedro era uma madeira assim, super rica, super importante, né? Que eles traziam da Líbia. E ouro, muito ouro, muito ouro, muito ouro. E então, assim, tem a história aí que eles estão querendo construir o tal de um templo, que eu não entendi muito bem que templo é esse. E que para construir esse templo, eles dizem que as pessoas que são impuras, então não podem construir, sacerdotes também. Diz que somente de tocar uma pessoa morta, diz que a pessoa morta traz impureza. E que simples fato de você ir num hospital ou passar por um cemitério, você já pega essas impurezas. Olha aonde vai a loucura. E então, para limpar eles, para poderem construir esse tal templo, eles têm que se limpar dessas impurezas. E a única maneira deles se limparem dessas impurezas é através das cinzas de um boi, de umas reses, né? Umas vacas, os bois, vermelhos, que é coisa rara de nascer. E que diz que agora, em 2023 ou 2003, um negócio desse, nasceu no Texas 5 bois desse, que eles não sabem se foi feito com modificação genética. Eu sei que apareceu os tais dos bois. E os bois têm que ser sacrificados, né? E queimados, e as cinzas têm que ser colocadas nos tais sacerdotes por crianças puras. Crianças que nasceram, foram criadas lá, escondidas lá no meio, num templo lá, num negócio lá deles, que nunca foram tocadas por ninguém, porque não pode ser tocado, porque senão passa a ser impuro. E essas crianças é que vão pegar, as crianças cresceram, já estão no ponto de poder já fazer isso, as vacas também já estão no ponto de serem sacrificadas, são adultas, e então eles vão matar as vacas e queimar, e as crianças vão pegar as cinzas e jogar em cima dos sacerdotes, e aí eles vão ser puros, e aí eles podem construir o tal do terceiro templo. Agora, vai dormir com barulho desse. Então, diz que tudo que eles fazem é em função dessa história. Aí o cara até fala assim, vai no Google e vê se vocês não estão me acreditando. Eu fui. E realmente tem as tais das 5 vacas vermelhas. Então, agora, eu só deixo essa pergunta para vocês. Que mundo louco é esse que a gente vive? Aonde a gente está na era moderna, querendo ir para Marte, com telefone celular, computador quântico e, ao mesmo tempo, guerras, assim, bárbaras, né? Por causa de construção de templo
que onde as pessoas ficam impuras porque tocam uma pessoa morta, porque simplesmente entram no hospital. Assim, olha, é uma história tão fora da caixinha que eu tô falando aqui só para vocês verem a loucura do mundo que a gente está vivendo. Então, assim, eu nem sei o que falar. Bom, então, deixei essa história para vocês, porque ontem, quando assisti o vídeo, eu falei, eu vou ter que falar isso lá no meu canal, porque eu fiquei impressionada. Bom, então, hoje eu ia tirar uma carta do baralho astrológico e uma carta do baralho da Jornada da Alma, mas saíram duas. E saíram o quê? Plutão e Peixe. Então, saiu o signo de Peixe e saiu o planeta Plutão. E o que significa essa energia aqui tão poderosa? Eu acho que vem falar justamente muito disso que eu estou falando, tá? A energia de Peixe é uma energia de casa 12. Então, é uma energia que vai muito profundo, kármica. É uma energia que vai além da vida. O que, na verdade, a casa 12 fala, ela significa, justamente essa além da fronteira, porque Peixe dissolve as fronteiras. Peixe une tudo, ele mistura tudo, porque, na verdade, o signo de Peixe com a casa 12 é o antes e talvez o depois, não é? Onde existe uma integração de tudo, porque no mundo que nós vivemos, de terceira dimensão, é a separação, né? Então, com Plutão, vem falar também de casa 8, de coisas muito profundas. Então, todas essas duas cartas vêm falar de morte, vem falar de morte, eu coloco no sentido do além da vida, de coisas kármicas, de missões muito profundas, de transformação, né? De transformação kármica. Então, eu queria falar sobre a energia de hoje, mas eu acho que, na verdade, caiu a energia do que nós estamos vivendo, porque Plutão também é o planeta da destruição, mas do renascimento. Aqui a gente vê o Fênix numa imagem de guerra. E essa... Olha, isso aqui é tão profundo que eu não consigo nem falar. É uma coisa da gente sentir. Então, assim, não olhando pelo lado... Porque pode ter gente que vem aqui e possa fazer uma leitura dessa combinação de uma forma negativa, tá? Mas eu não faço isso. Eu faço uma coisa de uma transformação do inconsciente coletivo. É isso que eu acho. Através de toda essa confusão que eu falei. Principalmente das confusões. Peixe está ligado às religiões, não é? Está ligado às nossas crenças. Está ligado à espiritualidade. Então, assim, é essa transformação da espiritualidade. Porque do jeito que está indo, do jeito que agora nós estamos sabendo, é esse o ponto. Porque até o ano passado, até há 2 anos atrás, esse tipo de coisa não vinha à tona. Não aparecia para a gente, não é? E agora está assim, está tudo vindo à tona. É como se estivessem tirando uma cortina. Peixe, né? Peixe é uma cortina. A gente não vê direito. E Plutão
é trazendo tudo aquilo que estava oculto. Plutão, ele vai lá na merda, vai lá no porão, lá onde está mais escondido e puxa para a tona. Olha aqui, ele pega lá do fundo e puxa para a luz, não é? E isso daí é que está sendo... São coisas kármicas, gente. A gente está vivendo um período da humanidade onde essas coisas estão vindo à tona para a gente ver com clareza, assim como a gente viu a extrema-direita aparecendo com Bolsonaro. Não é que eles nunca existiram, eles já estavam ali. O Bolsonaro já estava roubando há mais de 15 anos, mais de 30 anos, que ele era metido em política e que já fazia as sem-vergonhices dele, já estava roubando. Mas agora apareceu. Então, assim, é isso que essas cartas vêm falar. Que esse momento, que foi muito mais do que o dia de hoje, esse momento que a gente está vivendo é uma explosão, né, plutoniana, com guerra, com morte, com destruição, né, vindo à tona todas essas questões que, no fundo, estão ligadas à nossa espiritualidade. Então, assim, é para a gente meditar muito, bastante, e rezar também, porque também isso é de peixe. Bom, no nosso baralho de hoje, né, eu acho que essa energia daqui é mais de hoje, caiu o seguinte, da Jornada da Alma, caiu uma carta que é a indecisão, tá? E que ela significa, eu uso a minha intuição para todos os aspectos da minha vida, ou seja, aí a gente volta aqui para peixe, que peixe também é a forte intuição, né? Eu uso a minha intuição para ver todos os aspectos da minha vida. Então, essa indecisão vai ser decidida através da nossa intuição. Por quê? Porque a intuição, ela consegue ir muito mais longe do que a nossa mente racional. A mente racional, ela vai analisar a intuição e traduzir em palavras para poder ser comunicada. Agora, o entendimento profundo do global daquilo que nos sucede é só através da intuição que a gente pode alcançar, né? E a outra carta que caiu é Pride. Pride é o orgulhoso, tá? Com orgulho, um orgulho legal. Eu me sinto pride of myself. Eu me sinto orgulhoso de mim mesmo. Então, eu amo eu mesmo e eu vejo eu em todas as outras pessoas. Então, aquilo que vem dizer que somos todos um, né? Então, essa carta junta com a carta da intuição de todos os aspectos e acaba a gente enxergando através disso de que somos todos um. Essa o resumo da ópera, né? Então, hoje é um dia onde a gente está se conectando, estamos mais sensíveis, estamos mais intuitivos e conseguimos, através dessa nossa capacidade intuitiva, sentir que o amor que nós sentimos, na verdade, por nós mesmos, hoje é um dia que a gente vai se sentir positivo, na verdade, o amor que nós temos por todas as outras pessoas, é o nosso sentido de humanidade, né? Essa que é a verdade.
Uau, que leitura forte! Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero dar só mais um avisinho aqui, tá? A turbulenta história da Placa da Paz, né? Ela vai se dividir em duas coisas. Eu vou fechar o grupo do WhatsApp porque estava dando um chabu aí que as pessoas não estão conseguindo entrar. Não sei o que aconteceu, está dizendo que ficou, o link estava errado, não sei, deu um problema técnico que eu não entendi por quê, então eu resolvi fazer o seguinte: no domingo de Páscoa, às 3 horas da tarde para vocês aí no Brasil e 6 horas para mim, vamos fazer a oração da paz coletivamente aqui no YouTube. Eu vou abrir uma live, vai ser uma live, vamos fazer todos juntos, tá? Não precisa ir para o WhatsApp, porque aí fica mais fácil. Eu vou fazer antes uma limpeza energética, vou pegar meu Congo, vou pegar aqueles meus cabos de megahertz, os garfos dos anjos, que é uma frequência muito alta. Vamos fazer uma limpeza energética em todo mundo que estiver presente na live. Olha só que legal. E depois vamos fazer a prece, tá? E eu vou pegar simbolicamente para todos vocês a placa da paz e vamos ativá-la com o Delfos, tá? Então vai ser uma live muito bonita, muito importante. Quem não puder participar, então o vídeo vai ficar no YouTube, você pode assistir depois e fazer a reza quantas vezes você quiser, acompanhando o vídeo, né? Eu acho que assim ficou mais legal, ficou mais popular, ficou mais público, mais dentro do espírito que eu queria. Eu estava fazendo o grupo porque eu achei que ia botar somente as pessoas que estavam interessadas, porque eu sentia, né, a energia um pouco cambaleante, né? Então, eu tinha feito assim. Outra coisa, gente, quando eu reclamo aqui, eu tenho todo o direito de reclamar. Então, assim, eu não sou uma máquina ou um brinquedinho que vocês fazem assim e, não quero que fale isso, quero que fale aquilo. Não, entendeu? Então, assim, eu tô no meu canal, eu tenho todo o direito do mundo de falar as coisas que eu penso, que eu sinto, e quando eu acho que tem alguma coisa que eu não concordo, eu vou falar sim, tá? Então, quem não gosta, quem se sente ofendido, quem acha que eu sou sarcástica, por favor, a porta da rua é serventia da casa, não é? Ninguém é obrigado a ficar aqui. Aqui é um canal gratuito do YouTube, não é? Então, eu faço da maneira que eu acho que é correto, aquilo que eu sinto, aquilo que a minha intuição me leva a fazer, não é? Então, bom, então dito tudo isso, se você gostou desse vídeo, que eu acho que foi muito legal, e eu vou voltar, não sei se vou conseguir fazer todos os dias, porque eu estou num momento muito complicado, que eu vou viajar, vou fazer tratamentos dentários. Então, assim, não sei se eu vou conseguir fazer todos os dias, mas eu vou procurar ao máximo voltar aqui para fazer essa leitura da carta do dia com os meus milhões de oráculos que eu tenho. Eu quero usá-los porque não é legal também a gente ter os oráculos e eles ficarem parados. Se você gostou, então dá o seu like, coloque o seu comentário aqui, diga o que você achou. Se você é novo no canal, um beijinho no teu coração e convido a todos vocês para serem membros do canal. Esse mês nós estamos sorteando 2 consultas
com a Ana Lotus, de 3 perguntas. Então, vai ser muito legal ter a sua companhia lá no nosso grupo do WhatsApp para os membros. Todos os vídeos agora eu tenho colocado a Van Premier para os membros, então se você é membro, você vai ser o primeiro a ver os vídeos, tá? E isso é uma coisinha assim, um agradinho, né? Então, bom, gente, então eu fico por aqui e vão dando sugestões de vídeos que vocês queiram dessas histórias de geopolítica do Brasil, tá? E de Portugal também, porque eu não tenho feito de Portugal, porque eu não sei o que é que está acontecendo lá por lá, o que é mais importante para o pessoal de lá ter respondido e ter uma análise minha através do tarô, tá? Então, um beijinho para vocês, ficamos por aqui, paz e amor, vitória para todos nós.